Boa tarde, pessoal. A abordagem que eu vou mencionar aqui foi baseada em observação aí de vários anos meus de experiência em e-commerce. Basicamente, o que nós vamos apresentar é uma nova abordagem para fazer conversão do que eu chamo de produtos complexos. Produtos complexos, eu chamo como produtos complexos um fenômeno que vem acontecendo, que é o quê? Os produtos eles vêm se tornando mais complexos no sentido de terem muitos recursos técnicos. Um exemplo típico que eu dou é o notebook. O notebook ele tem inúmeras configurações, tamanho, memória, HD, diferentes modelos de processadores. O celular ele tem, hoje em dia, quantidade de chips, de diferentes resoluções da câmera, tecnologias de rede, TVs, câmeras de segurança, enfim, os produtos inerentemente estão ficando mais complexos. Até aqui eu pus exemplos de eletrônicos, mas conversando com alguns lojistas, a gente percebe que esse fenômeno vai além de produtos eletrônicos. Por exemplo, eu tenho conversado com lojas virtuais da área de material de construção, piso e tintas são produtos que já são bem complexos, tem vários recursos que as pessoas desconhecem, e além de material de construção, tênis. Também tem uma grande variação aí de quantidade de tênis. Além dos produtos terem se tornado mais complexos, acontece que, em geral, tem uma quantidade enorme de fornecedores, diferentes fornecedores. E aí a decisão para o consumidor fica ainda mais difícil. Observando os e-commerce, de novo, com foco para esse tipo de produto, a gente percebeu aí na nossa visão grandes deficiências para esse tipo de produto. E o que seria essa grande deficiência? Eu exemplifiquei aqui com um exemplo típico de quem, por exemplo, quando clica no e-commerce para notebook, o que aparece para o consumidor é uma quantidade enorme de notebooks, com diferentes configurações, preços, ainda induz você a comparar errado, porque você ali exibe na tela uma quantidade enorme de modelos de notebooks diferentes, você não sabe como comparar exatamente um com o outro. E o que a gente vem percebendo é que nesse processo, claro que os lojistas perceberam um pouco essa dificuldade dos produtos se tornarem complexos, e os lojistas vêm adotando algumas medidas que a gente considera que não são eficazes. Que medidas são essas? Documentos FAQ, documentos, vídeos, wikis, e um recurso que é já um pouco conhecido, mas de péssima usabilidade, que são os filtros. Os filtros para compra de notebook, são filtros ali do lado esquerdo, filtros que você tem que escolher um filtro de cada vez, você tem que ter conhecimento técnico para saber o que é cada filtro e como selecionar cada filtro. Então, o que a gente considera como o principal problema dessas abordagens é que o consumidor ele não tem conhecimento técnico, muito provavelmente ele não vai ter conhecimento técnico, e o principal, o consumidor tem preguiça de ler documentos. Ele tem preguiça de ler documentos, ele tem preguiça de ler vídeos técnicos, inerentemente, e com as novas gerações, isso vem aumentando cada vez mais. Então, é um erro achar que o consumidor vai ficar parado vendo um vídeo técnico, ou vendo um wiki, ou vendo uma análise de um consultor. Isso não tem sido eficaz. Então, a nossa conclusão é que, para esse tipo de produto, a gente acha que tem que ter uma nova abordagem. Definitivamente tem que ter uma nova abordagem. Foi nisso que a gente veio pensando, nessa nova abordagem. E essa nova abordagem, na minha visão, é justamente os pontos que eu mencionei. Considerar que o consumidor não vai ter conhecimento técnico, ele não vai ter paciência de ler documentos, e que a exibição deve ser o mais fácil
e o mais intuitivo possível para que o consumidor tenha o menor esforço de análise, para que realmente seja muito fácil para ele tomar a decisão de compra. Nesse sentido, a solução que a gente está trazendo é uma solução em que, ao invés de você exibir toda o modelo, por exemplo, no caso do notebook, você exibir um monte de modelos de notebook, a primeira coisa que vai ser exibida para o consumidor vai ser uma lista de perguntas intuitivas, perguntas que ele vai saber responder sem precisar de conhecimento técnico. Exemplificando, um notebook. Uma das perguntas é, por exemplo, ele vai viajar com frequência com esse notebook? Esse notebook vai ser usado para aplicações gráficas ou só para uma navegação básica? Esse notebook ele vai jogar games. Esse notebook ele vai se locomover muito ou vai ficar fixo, né? Então, são algumas perguntas intuitivas em que o consumidor vai saber responder. Com isso, nós vamos capturar o perfil de uso e aí o nosso software vai indicar para ele qual é os modelos mais adequados. Esse software ele tem algoritmos em que ele, baseado nas respostas, ele mapeia os modelos de notebook que atendem aquele perfil de uso e identifica de cada fabricante qual é o modelo que é mais adequado para as necessidades do consumidor. Então, aqui eu dou um exemplo de que, usando o nosso software, o que nós esperaríamos como o resultado para o consumidor. Seria uma tela mais ou menos dessa forma, em que ele tendo a... Onde que é para apontar aqui, o André? Onde que é para apontar o clique aqui? É de cima? Essas são as perguntas de perfil de uso. São perguntas, como eu disse, bem intuitivas. E baseado nas perguntas, você põe um gráfico de barra de preços de cada fornecedor. E se ele quiser o detalhe do produto aqui que foi selecionado, ele é só clicar. Mas, de novo, aqui é só um exemplo. Isso aqui até não é da tela do software, é um design que o software está sendo desenvolvido. Mas isso aqui exemplifica ou tangibiliza o que é que nós estamos trazendo para o mercado. Essa tela é para o produto notebook, e nós estamos desenvolvendo para celular, câmera de vigilância, enfim, vários outros produtos eletrônicos. Mas o meu foco é... Desculpa. O meu foco é levar para o mercado o que até algumas pessoas comentaram comigo, é como se fosse um consultor virtual, a gente tentar automatizar o conhecimento daquele consultor. Eu considero que o lojista ele tem que vender, mas para vender não basta ele só exibir o produto, ele tem que ser um consultor, ele tem que ajudar os seus consumidores a escolher o produto que ele quer. Então, é nessa linha que a gente propõe um novo nível de ajuda no processo de compra, que é um nível muito superior do que hoje você vê de um vídeo técnico, de um texto técnico, né? Além disso, a solução em si, ela, sem dúvida, pode ser usada no e-commerce, mas tem outras aplicações. A gente entende que o software ele vai poder ajudar o vendedor na loja física, ou seja, aquele vendedor que não consegue se atualizar em toda a tecnologia, é difícil realmente de se atualizar em toda a tecnologia, todos os detalhes. O software poderia ajudar o vendedor no ponto de venda a fazer uma recomendação para o consumidor, de novo, baseando-se no perfil de uso do produto. Nós vamos subir na internet, nesse endereço, só a título de demonstração, né? Não é uma demonstração, não é para as pessoas entenderem o conceito, mas a ideia é que o nosso produto esteja incorporado dentro do e-commerce, nós não teremos um site independente, mas nesse endereço, no final da semana, nós estaremos
levantando na internet a demonstração para o produto notebook, especificamente só para o produto notebook, dessa solução. Só falando um pouquinho, aqui está o meu contato, estou aberto aí a trocar ideias, o conceito ele é inovador, a gente tem conversado aí com todos os lojistas. No roadmap, o nosso plano, no mês de novembro, nós vamos lançar para o celular, tablet, e em dezembro vai ter câmera de vigilância. Então a gente tem um roadmap de produtos que vão estar sendo incorporados na plataforma. E a principal mensagem que eu quero deixar aqui é: o software ele foi desenvolvido, eu sou consultor na área de e-commerce e mídia digital. Esse conceito que eu idealizei está sendo desenvolvido em conjunto com a SWB. E o nosso ponto de contato aqui em São Paulo é a GS Icom. Eu fico em Minas, mas sempre estou com frequência vindo a São Paulo e vou estar aí no evento, qualquer dúvida. André, tem ainda tempo para pergunta? Então eu fui rapidinho, hein? Oi. Como que você vai cobrar isso aí? Vai ser por transação aprovada? Desculpa, não entendi. Como que vai ser a cobrança? Vai ser por transação aprovada, mensalidade? Boa pergunta. O modelo inicial de cobrança que a gente está fazendo vai ser bem agressivo no sentido de que a gente cobraria pelas conversões que o software conseguir para o lojista, né? Nesse início a gente entende que o nosso valor para o lojista é conversão. Então, o que a gente entende é que, com as perguntas intuitivas, o cliente ele vai ter mais facilidade para decidir a sua compra. Então, nesse momento, o modelo de cobrança vai ser o que a gente chama de CPA, né? Cost per action, e aí, no caso, o action seria digitar o carrinho de compras para começar a compra. Máquinas de costura industriais, né? E é um segmento que pode parecer que é meio ingrato, porque pode ter uma costura reta, overlock, então existe uma dificuldade com uma costureira comprar esse tipo de máquina, né? E é uma coisa que pode ser interessante para esse segmento. Sim, a gente até ficou bem satisfeito. O software ele realmente nasceu. Quer que eu repita a pergunta dele? A pergunta foi para máquinas de costura industrial, tem uma grande variação e as costureiras podem ter dificuldade em estar identificando as diferentes configurações aí desse tipo de máquina, né? Sim, a resposta é sim. A gente tem a gente ficou bastante satisfeito que a plataforma nasceu para produtos eletrônicos. Sem dúvida foi o primeiro segmento de mercado. Mas, de fato, o conceito ele é tão genérico e abrangente que ele, como eu falei no início, ele está envolvendo outras áreas além dos produtos eletrônicos. E essa demanda de máquinas industriais, sim, já vieram nos procurar. Em princípio, também a gente pensou para o mercado B2C, mas a gente está vendo que o mercado B2B também está se aplicando para esse software. Posso citar o case que é até um dos motivos que o lojista está nos pressionando para incluir logo o produto, câmeras de vigilância. Câmeras de vigilância, realmente muitas empresas têm me procurado. É uma grande dificuldade. Hoje, realmente, câmeras de vigilância tem uma quantidade enorme de fabricantes. Uma variação, né, de resolução, câmera preto e branco, quantidade de lux. E câmeras de vigilância é uma demanda muito latente que estão me procurando. Então, a gente tem visto que vários segmentos de mercado têm demandado, e é só prova de que a gente, como eu falei no início, os produtos estão ficando complexos. Cada vez é mais difícil comprar os produtos, e a gente considera que essa automação, né, do conhecimento do consultor, a gente levar isso para a internet vai ajudar muito na conversão, mas, sem dúvida, depois a gente conversa, mas
Se tiver uma demanda, a gente pode, sim, incluir outros produtos aí industriais que já está no nosso radar. Tá, pessoal. Você falou que é a respeito de CPA, né? Custo por aquisição. Sim. Você vai ter acesso a esses dados dos clientes. Então, para você também é interessante que você vai ter uma bela fonte para utilizar essas informações que os clientes vão ter. Sim, sim, sem Então, dúvida. por isso que você vai ter essa abordagem. Você vai ter um belo banco de dados em relação a isso, né? Comentário interessante. Já falaram realmente dessa forma. A gente vai ter uma possível evolução de uma fase, justamente como as pessoas vão estar respondendo as perguntas intuitivas, nós vamos ter um profile interessante, né, do consumidor, e de fato a gente tem pensado em explorar mais esse profile do consumidor para ir outros conhecimentos aí de comportamento de consumo. Então a gente vai ter sim. É bem social, dá para entrar bem a fundo. Sim. Tá bom, obrigado. Obrigado, pessoal. Eu vou estar no evento. Isso chamou bastante atenção. Eu queria saber se, por exemplo, a partir do momento que você tem essa quantidade de informação, se é possível gerar um relatório para que os próprios lojistas, né, trabalhem com esses e possam melhorar a performance da loja. Essa é a ideia. A ideia é justamente essa. Com o perfil, né, das perguntas que os consumidores vão fazer no software, a gente ter relatórios de tendências, de segmentação, com certeza esse é o próximo módulo. Mas a gente quer ir passo a passo, né? A gente acha assim, o conceito, a gente acredita muito, inclusive quando nós subimos na internet, como é que eu volto aqui? Quando nós subimos na internet a demonstração do notebook, nós vamos já estar colhendo os dados. Apesar de nós, né, somos tecnologia, não somos lojistas, mas com a subida na internet do conceito, nós já vamos estar fazendo um banco de dados, um profile, até para entender melhor, né, como o público reagindo. Mas na pesquisa de mercado que a gente fez, antes da gente desenvolver o software, a reação dos consumidores foi muito... Eu sou de tecnologia, né, muita gente que não é de tecnologia me procura e fala, pô, Guido, a sacada é muito boa, realmente a gente não tem conhecimento em tecnologia, não sabe como comprar um notebook, os e-commerces aí têm recursos, filtros, que a gente precisa ter conhecimento técnico, então a aceitação foi muito boa. A gente, inclusive, está levando esse software para os Estados Unidos também, para lojistas americanos, e para minha surpresa, falando de novo, né, no caso do notebook, todos os e-commerce que eu vi de notebooks dos Estados Unidos, da Inglaterra, todos estão parecidíssimos. Todos realmente, eu nunca vi uma coisa tão padronizada, os filtros técnicos, exatamente a mesma coisa. Inclusive os comparadores de preço. Nem os comparadores de preço seguiram a mesma linha. Então, de fato, a gente vai levar a solução, por isso que eu pus no título inovadora, que a gente até está levando para o mercado americano também esse conceito. Então tá bom, gente. Obrigado aí.